A situação do Oriente Médio continua cada vez mais tensa. Há um noticiário bastante intenso a respeito, então, dos bombardeios, principalmente em Beirute, a capital do Líbano, e um confronto militar terrestre entre tropas de Israel e do Hezbollah. Quem está aqui conosco, gentilmente, é o professor Marcos Vinícius, professor visitante de Relações Exteriores da China. Professor, muito obrigado por atender aqui o Jornal Nova Brasil. Prazer conversar com você sempre, Heródoto. Muito obrigado. Professor Marcos Vinícius, a repercussão em outros lugares do mundo, como na China, onde você está nesse momento, ela é muito grande como aqui no Ocidente ou há outra visão, há outra perspectiva? Heródoto, o que a gente vê é com muita preocupação essa situação no Oriente Médio, justamente por causa do impacto que pode ter sobre o preço do petróleo, sobre a própria desconfiguração da região, não é? E de todos os problemas que isso pode implicar. Mas, obviamente, que a Ásia olha para isso também com uma certa distância, porque, afinal, os países envolvidos estão ali no Oriente Médio e a questão da migração, que vai ser uma resultante desta ação do Estado de Israel, vai necessariamente bater às portas dos europeus. Então, nós olhamos e a Ásia olha para essa situação como um problema, particularmente para o Oriente Médio, para o mundo na questão econômica, porque, de fato, implica aí um atraso na recuperação econômica global, mas isso é um problema que os norte-americanos criaram também, que devem aí sofrer as consequências disso, e também um problema que vai bater às portas da Europa, justamente com a questão migratória. Professor Marcos Vinícius, como é que o Estado libanês vai sair dessa situação? Ele não está em conflito com Israel, mas o conflito se desenvolve dentro do território libanês. Como é que fica o Estado libanês, o país Líbano? Heródoto, é até uma ação de guerra, né? Você atacar alvos no território do outro país, eu não sei se você precisa formalmente de uma declaração de guerra para dizer que está em guerra nessa situação. Mas o que você observa nessa história toda é que o Líbano já vem num processo, desde 2006, de uma desorganização estatal muito grande. Então você teve até aquele incidente do Porto, que praticamente teve um impacto enorme sobre a economia libanesa, sobre Beirute, e o que a gente nota é que o Estado libanês está extremamente enfraquecido e que provavelmente não tem as condições aí de resistir a Israel e vai necessariamente até ter de recorrer às milícias do Hamas para se defender. Mas se tudo que eu estudei em direito internacional, você ter esse tipo de ação num outro país, embora venha a alegação sempre que Israel utiliza de que está atacando alvos do Hezbollah, mas isso, para mim, é um ato de guerra, né? Inclusive, porque um dos bombardeios que aconteceu hoje foi exatamente a 1 quilômetro da sede do parlamento e da residência do escritório do primeiro-ministro, né? Então, pior do que isso eu não consigo imaginar. Professor Marcos Vinícius, se fala também, né, que há uma participação forte do Irã. Inclusive, o Irã lançou uma onda de mísseis e de drones contra Israel, dizendo que era revanche por atos praticados por Israel contra líderes, ou do Hamas, ou do Hezbollah, inclusive na própria capital do Irã, que é o Teherã. As potências ocidentais, no caso Estados Unidos e Europa, têm controle ainda sobre essa situação? Quer dizer, permitir uma revanche do Irã que não atingiu fortemente Israel e para por aí? Ou a situação pode se complicar na sua avaliação? O problema é que esta é uma guerra que o Netanyahu quer contra o Irã já há algum tempo, por causa da questão nuclear, o medo que ele tem ali de que o Irã assuma venha a ter armas nucleares. Ele tem falado sobre isso várias vezes, inclusive nas Assembleias Geral das Nações Unidas, e ele tem buscado aí trazer os Estados Unidos numa ação mais agressiva e numa ação militar efetiva. Os Estados Unidos têm apoiado Israel na questão da defesa, mas não tem feito isso no sentido do ataque. E de fato, não é, Heródoto, se você analisar as duas vezes em que
o Irã encaminhou e mandou mísseis para Israel, não foram atingidos alvos relevantes no processo todo. E resta uma dúvida, né, importante, se o Irã está fazendo aí somente por revanche ou está fazendo também como uma forma de testar a eficiência daquele domo que foi construído sobre Israel, o custo enorme que tem neste tipo de atuação, para eventualmente utilizar armas mais pesadas quando o sistema estiver comprovado que está fatigado em razão dos testes que estão sendo feitos. Mas é um flanco, né, que Netanyahu abre aí. Israel está em guerra em três frentes ao mesmo tempo, isso de alguma forma enfraquece a atuação do exército, e o Ocidente não tem outra opção, né, porque os Estados Unidos são o primeiro apoiador de Israel, e os países europeus que não têm a sua soberania já há muito tempo, não é, Heródoto? Desde a Segunda Guerra Mundial, os europeus perderam praticamente a sua soberania, eles vão mais ou menos alavancados e vão grudados naquilo que os Estados Unidos estão fazendo, embora eles vão ser ali os primeiros a sentir as consequências de um fluxo migratório vindo do Líbano, da Palestina e de outros lugares. Perfeito. Professor, muito obrigado. Um prazer sempre, Heródoto. Muito obrigado. Professor Marcos Vinícius é professor visitante da Universidade de Relações Exteriores da China, onde ele se encontra nesse momento. E entre todos esses pontos importantes, tem esse relativo, então, aí, à participação mais forte por parte do Irã. O problema é que esta é uma guerra que o Netanyahu quer contra o Irã já há algum tempo, por causa da questão nuclear, o medo que ele tem ali de que o Irã assuma venha a ter armas nucleares. Ele tem falado sobre isso várias vezes, inclusive nas Assembleias Gerais das Nações Unidas, e ele tem buscado aí trazer os Estados Unidos numa ação mais agressiva e numa ação de... 8 horas e 30 minutos.